a aula está sendo gravada e vocês podem depois, pelo chat, acompanhar. Então, voltando lá, eu vou fazer só uma voltinha para que fique registrado na aula que está sendo gravada, né? Na tag de abertura HTML, a gente coloca qual que é o idioma que está sendo utilizado para a produção. Então, o conteúdo desse site aqui está em português, e isso vai ser utilizado, pode ser utilizado, por exemplo, em pesquisas do Google, né? Às vezes a gente faz alguma pesquisa que vem um monte de página aqui, as primeiras são em outro idioma, normalmente em inglês. Não, eu gostaria de ver apenas em português. Então, a gente vai em ferramentas, e aqui, ó, seleciona em qualquer idioma, ou ferramentas em português, e assim por diante. Então, como é que o Google, por exemplo, sabe que estas páginas todas são em português? Porque em todas elas, o desenvolvedor, o responsável, incluiu essa tag aqui. Dentro da tag head, a tag cabeçalho, então nós temos o title, revisão, que vai ser apresentado quando essa tag ela vai ser apresentada aqui em cima, é que aqui já é outro arquivo que eu estou apresentando, né, o que nós vamos fazer hoje. E depois nós temos aqui um conjunto de tags meta dentro do head. O meta serve para várias coisas. Então, meta charset define qual que é a formatação do arquivo, qual que é a formatação que está sendo utilizada. Então, aqui nós aprendemos desde o começo do semestre que a gente tem que usar o TF8, né? Depois, como é que eu defino o autor deste documento aqui? Então, meta, name igual a autor, e o content, o nome do autor. Como é que eu defino como se fosse uma breve descrição do conteúdo deste site, ou desta página? Então, meta, description, e o content. Então, estou definindo a descrição e qual que é o conteúdo? Material de apoio de HTML. E aqui é muito interessante também, ó, o meta keywords. Keywords são palavras-chave. Aqui eu só coloquei uma, HTML. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, no Google novamente e coloco uma palavra, como é que, a partir de HTML, são apresentadas? Aí eu poderia ter, ó, já veio uma inglesa aqui, ó, tá vendo? Então, ferramentas, qualquer idioma, português. Então, agora só serão apresentadas páginas em português, exemplificando o que a gente falou agora há pouco. Como é que o Google apresenta páginas, sugestões de páginas com HTML? Esses arquivos todos aqui, ó, ou melhor, essas sugestões de site todas aqui, e aí nós temos todas essas sugestões, como é que ele sabe que a palavra-chave HTML que eu coloquei, ela está relacionada? Porque na construção nós podemos utilizar o Keywords, facilita para o Google. O Google vai encontrar mais facilidade. Do mesmo jeito, com relação a título 1, título 2. Mas tudo bem. Essas daqui são as que a gente vai dar um pouquinho de destaque agora. Então, mesmo o pessoal da turma B, ela não é que talvez, eu não sei se o Cristiano chegou a falar disso, se ele não falou, nós estamos abordando agora, não tem problema nenhum. Não são obrigatórias. O que é obrigatório? A gente colocar aqui o head barra head, né? Mas é muito bom passarmos a utilizar isso daqui. Depois, seguimos na nossa revisão. As tags utilizadas dentro do body, o body é o corpo da página, é o que vai ser apresentado aqui no conteúdo, aqui na área de trabalho da página. Nós podemos utilizar, entre outras, as tags de título, H1 até H6. O máximo é H6, não dá para colocar H7. Né? Vamos executar isso aqui também? E aí vocês vão visualizar. Olha lá. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ó, o title, revisão, e o H1, H6. O menor título que a gente pode utilizar é o 6. Não adianta colocar H7, que não vai dar problema, que não vai dar certo. Ele não vai apresentar. Depois nós temos a tag HR. HR é Horizontal Row. Row
escrito assim. Row é linha. Também poderíamos escrever linha como line, mas nesse caso é row, é a palavra row que é utilizado. Então é uma linha horizontal. Qual que é o efeito disso? Espera aí que eu abri a janela errada aqui, só um minutinho. Ah lá, deixa eu fechar isso. Qual que é o efeito? É essa linha aqui, ó, que não dá nem, eu não consigo nem selecionar. Então essa linha que está entre título nível 6 e o vídeo fornece, essa daqui é o resultado de uma horizontal line. Depois, o que que nós vimos? Parágrafo. A tag P marca o início de um parágrafo, barra P marca o final de um parágrafo. Então, observe o seguinte: mesmo que eu escreva na composição, na construção do HTML, que eu escreva em várias linhas, lá no navegador não vai ficar pulando de linha desse jeito. Presta atenção que eu vou colocar as janelas lado a lado aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Diminuiu o zoom. A primeira linha aqui, quando eu construir, ela vai até argumento. Tá vendo? Ó, o vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a aprovar o seu argumento. Lá no navegador, olha o argumento aqui, ó. E depois ele continua. Ele vem construindo o parágrafo, vem construindo, ele vem até o final. O parágrafo termina aqui, ó. Local em que você precisa deles. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no nosso barra P, olha o que tem aqui no finalzinho. No local em que você precisa deles. Então, mesmo que eu escreva assim, quebrando as linhas, colocando em várias linhas, o que que vai valer lá no navegador? O início e o fim do parágrafo. Ele vai dar um espaço, quebrar a linha aqui no final só. Tá? Depois a gente colocou mais um parágrafo chamado uma linha somente, para demonstrar. Esse é o arquivo aqui, ó. Esse é o arquivo produzido na aula da semana passada. Isso é revisão da revisão. Aí nós colocamos aqui, ó, uma série, nomes de alguns alunos da turma A e quebrando a linha com BR. O que que eu quis mostrar para o pessoal da turma A semana passada? Olha o espaço. Então aqui eu tenho, ó, o fim de um parágrafo, aqui eu tenho um barra P e aqui eu tenho um outro parágrafo. Então, ó, esse daqui é um parágrafo e esse daqui é outro parágrafo. Olha lá no código, ó, um parágrafo e outro parágrafo. Como é que isso vai ser apresentado no navegador? Dessa forma. Mas o que eu quero que preste atenção é isso aqui, ó. Olha o espaço que foi dado aqui, ó. Olha a altura, olha a distância. Então, quando a gente define que terminou um parágrafo e começa outro, é esse espaço, essa altura, essa distância entre um parágrafo e outro. Aí, quando eu construí com os pessoal lá da minha aula, eu construí esta lista de alunos, ao invés de colocar cada um num parágrafo, eu. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei o barra P, ou BR, desculpe. O que que o BR faz? O BR pula para a linha de baixo, pula para a linha de baixo, pula para a linha de baixo. Todo mundo aqui, ó. E aí a gente vai observar que o BR tem um pulo, tem um salto para a linha de baixo bem menor que o P. Este daqui é o salto do P. Automaticamente o navegador fez isso. Aqui, ó, é o salto do BR, pequenininho, minúsculo. Então, quando a gente vai construir a página, a gente define, né? O que que a gente quer fazer? Como é que a gente vai passar de um bloco de textos para outro bloco de textos? Normalmente a gente usa o P, mas o BR fica à disposição. Na sequência, nós fizemos aqui uma lista ordenada. Então, isso daqui é uma lista ordenada. Por que que ela é chamada, essa é chamada de lista ordenada e a de baixo é chamada de lista não ordenada? Porque na primeira, nessa daqui, automaticamente o navegador coloca os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente aumentar, 8, 9, 10, 11. Como é que nós construímos isso daí? Construímos dessa forma, ó. Então tá aqui, ó, lista ordenada. A lista ordenada, ela é inicializada pelo OL e ela é finalizada pelo barra OL.
e cada um dos itens é destacado, é inserido na lista pelo um LI. LI de list item. Então, ordenated, lista ordenada, list item. Um item da lista, outro item da lista começa com LI, termina com barra LI. E uma lista não ordenada, ela é quase igual à de cima. Só que, quando a gente quer que numere, ordenada, OL. Quando nós não quisermos que ela seja ordenada e que coloque apenas as bolinhas, os marcadores, UL. Então, as nossas opções são OL e UL. Na sequência, então, só para ver aqui, ó, como é que ficou. Essa daqui é uma OL e essa daqui é uma UL. Na sequência, imagens. A tag que permite que nós possamos inserir imagens é a tag IMG. Só que a gente tem que dizer qual é a imagem. Então, dentro da tag IMG, a gente tem que usar a propriedade SRC. SRC significa, esse SRC significa source, é origem, onde está. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Apresente uma imagem, tá? Qual que é a imagem? Onde está essa imagem? Na pasta IMG, e o nome da imagem é MS Teams PNG. Tá? A imagem não está sendo apresentada porque eu excluí a imagem mostrando, fazendo algumas coisas. E aí acabou dando certo. Para que serve esse Alt aqui, ó? Ainda dentro do IMG, para que serve esse Alt aqui, ó? Caso dê algum problema e a imagem não seja apresentada, porque eu não encontrei o arquivo, porque eu digitei o nome do arquivo errado, se a imagem não for apresentada, se der algum problema, essa mensagem aqui é apresentada no lugar da imagem. Essa é a finalidade do Alt. Então, dá uma olhada aqui no navegador, o que aconteceu? Ó, logotipo do MS Teams. Da onde que veio esse logotipo? Ele veio dessa tag toda aqui, ó. Apresente a imagem na pasta IMG chamada MS Teams.png. Quando o navegador tentou apresentar, deu algum erro. Provavelmente ele não encontrou a imagem. Então, no lugar, o que ele fez? Apresentou uma mensagem. Logotipo do MS Teams. Vocês já devem ter percebido no Facebook, quando a internet está muito lenta, a gente visita o perfil de alguém e aparece escrito assim, contém uma pessoa com uma paisagem, montanhas ao fundo. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Comigo já aconteceu. Estou lá visitando, vamos mostrar aqui, ó. Só que eu não vou conseguir dar o erro, né? Só vou mostrar para vocês. Então, eu vou abrir aqui o Facebook. Eu vou lá no meu próprio perfil. E vamos supor que a internet estivesse muito lenta, muito lenta, e o meu computador, o meu celular não está conseguindo apresentar as imagens. Então, por exemplo, ao invés de apresentar aqui, aparece o texto. Duas pessoas, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver mais alguma coisa. Ó o Vitor aqui, ó. Vamos visitar o perfil do Vitor. E aí tem uma imagem lá, aqui, ó. Quem que é essa, Vitor? Com a língua de fora? É sua mãe? Deve ser. O Vitor não respondeu, deve ser a mãe dele. Então, aparece uma mensagem no lugar uma frase aqui descrevendo o que é a imagem. Da onde que vem? Como é que é Professor, feita? É sua mãe? É Que minha está com a prima. língua... Tua prima? Tá legal. Uhum. Da onde que veio quando não aparece a imagem, de onde vem o texto? Ele vem aqui, ó, da propriedade Alt. Então, IMG, o nome, qual é o arquivo a ser apresentado. E, se der algum erro, um texto a ser apresentado no lugar. Bom,
Depois, nós vimos link. Então, para apresentar uma imagem, IMG. Para fazer um link, é a tag A. A tag A tem que fechar com /A. Quando nós, por exemplo, eu quero que a palavra Facebook seja um link. Então, eu quero que a palavra Facebook aqui seja um link. Ó, posicionei o ponteiro do mouse. Posicionei o ponteiro do mouse, é um link. Como é que a gente constrói esse link aqui? Constrói com A, fechando /A. O que obrigatoriamente a gente tem que colocar aqui para o link funcionar? O endereço completo de onde eu quero, para onde eu quero ser remetido, para onde eu quero ser enviado. Então a gente faz isso com href e aí com o endereço completo. No caso, http://www.facebook.com. Tem que colocar o http? Tem que colocar ele completo, senão não vai dar certo, vai dar problema, não vai funcionar. Se colocasse só assim, não ia, só essa parte aqui, ó, que eu estou selecionando, não vai funcionar legal. Tem que pegar o endereço completo. E para que serve o target blank? Significa, olha, abra a página do Facebook, mas numa guia nova do navegador. Então eu venho aqui, quando eu clicar, olha, eu estou com duas guias abertas. Quando eu clicar no Facebook, ele abriu uma terceira guia aqui, ó. Que é a guia do Facebook aqui, ó. De onde veio isso? Então, o endereço Facebook veio aqui do href. E como é que veio? Como é que eu informei? Ó, abra numa nova guia do navegador com target blank. Tá? Depois aqui, o que nós fizemos? Colocamos um link numa imagem, só que a imagem deu problema. Deixa eu pôr um Alt aqui. Alt. E no Alt nós vamos colocar assim, ó, link para o YouTube. O que vai acontecer? Como a imagem está com problema, dá uma olhadinha aqui, ó. Como a imagem está com problema, ao invés de apresentar esse símbolo aqui, que é imagem quebrada, quer dizer, não achei, ele vai fazer o seguinte, ó, link para o YouTube. Ele não mostra aquele símbolo de que a imagem não foi encontrada e apresenta o Alt. Cliquei, abri o YouTube numa nova guia, e aí, novamente, por que ele foi aberto numa nova guia? Porque target blank. Bom, e aí nós começamos a construção das tabelas. Então, o que eu falei até aqui em cima foi uma breve revisão da revisão, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre tabelas. Na semana passada, para a turma A, nós chegamos a falar de co-span, mas a gente vai fazer uma breve revisão hoje, de novo, falando sobre tabelas, e eu vou explicar o co-span novamente, e vou explicar o row span. Então, para isso, eu vou criar, já tenho aqui um arquivo novo, e eu vou usar o Excel para construir aqui o modelo da tabela que a gente quer, tá? Então, como é que a gente faz para construir uma tabela? A gente vai fazer o seguinte, ó, vou tentar ilustrar aqui para vocês. Primeira coisa a ser feita é definir que aqui dentro, nessa área, eu vou inserir uma tabela. Então, lá no nosso arquivo HTML, dentro do body, e aqui ó, só vai ter a tabela nesse arquivo. Eu preciso começar com um table e fechar com um /table. /table. Então, a tabela ela tem que ser definida com table /table. A construção de uma tabela é feita linha por linha. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma primeira linha. Deixa eu fazer uma tabela não muito grande, que é para a gente não ter que ficar montando muito código. Então, ó, essa região aqui vai ser a tabela toda. Então, aqui em cima tem um table. E aqui embaixo vai ter um /table. E aí, eu vou criar a primeira linha da tabela, como se fosse isso. Então, linha vai ser criada por meio de uma TR, Table Row. Então, dentro da table, eu venho aqui e digo que eu vou começar uma linha e vou fechar uma linha. Quando eu faço isso, o que vai ser criado
É essa linha aqui. Só que uma linha vai ser formada por diversas colunas, ou melhor, detalhes. Por diversas colunas ou detalhes. O termo que nós vamos usar é detalhe. Então, na verdade, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou, dentro da primeira linha, eu vou criar uma, duas, três, quatro colunas, ou melhor, quatro detalhes. Então, aqui dentro da primeira linha, então dentro, toda vez que a gente encadeia quatro espaços. O primeiro detalhe, TD barra TD. O segundo detalhe, TD barra TD. O terceiro detalhe, TD barra TD. E o último detalhe, TD barra TD. E para facilitar, ó, só um minutinho, peraí, só um pouquinho. 1, 2, 3, 4. Porque o que eu quero fazer, eu sei que alguém está me chamando, mas só um segundinho, tá? 1, 2, 3, 4. É isso daqui que nós vamos fazer, tá? Deixa eu centralizar aqui. É isso aqui que nós vamos fazer. Essa visão mais externa aqui não vai ter, ó. Deixa eu fazer, ele vai ficar, na verdade, só vai ter borda aqui, ó, nas linhas. Só indiquei que a table começa aqui e ela vai se estender até lá embaixo. O código que nós vamos utilizar para construir isso daqui é esse. Então, table barra table. Dentro da table, uma linha. Ah, desculpa, aqui é um TR. Então, TR barra TR, uma linha. E dentro da TR, eu tenho uma TD, duas TDs, três TDs, quatro TDs. Salvei. Quem queria falar comigo, pode falar, por favor? Não, era sobre o TR mesmo. Ah, tá, legal. Tá joia. Bom, vou visualizar. Vou lá no navegador, posso fechar isso aqui, eu vou visualizar. Tum, olha, 1, 2, 3, 4, apareceu. Então tá quase igual o que a gente quer. A única coisa é que não tem as bordas, porque elas não são apresentadas automaticamente. Então, para que as bordas sejam apresentadas, aqui na table a gente coloca border igual e a espessura da borda 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por padrão, a espessura da borda é zero. Então, se eu colocar aqui, ó, uma borda zero, não vai fazer diferença nenhuma. Mas na hora que eu colocar borda 1, já vai começar a aparecer diferente. Olha lá, ó. Já tem a essa daqui é uma border 1. Portanto, ó, não coloquei nada, é a mesma coisa que border 0. Preciso nem escrever. Não coloquei nada, border 0. Coloquei border 1, ele apresenta dessa forma. Vamos colocar um border 2 aqui para ver uma borda com a espessura maior. Border 2, olha lá, já ficou um pouco diferente. Vamos colocar um border 3. Ah lá, foi aumentando. Ela vai aumentando de pouquinho em pouquinho, tá? Eu vou deixar border 1, porque o que interessa para a gente não é isso aqui. Não é o tamanho da borda, e sim a visualização, trabalhar com a construção da tabela aqui. Bom, vamos seguir em frente na nossa revisão de tabelas. Eu vou criar, então, mais uma linha. Eu vou aproveitar que eu vou copiar e colar. E eu vou criar mais uma linha aqui. Diminuir o zoom. Eu vou criar mais uma linha, tá? Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, para a gente visualizar direitinho. 10, 11, 12, opa, apaguei um pedacinho aqui. 13, 14, 15 e 16. Bom,
Vamos entender o que nós estamos fazendo aqui, ó. Todo esse baita código enorme aqui, vamos entender o que está acontecendo. Comecei uma table, fechou a table. Tá. Quantas linhas tem? Uma, duas, três, quatro linhas. Então, a nossa tabela, ela não vai ser mais assim só, ela vai ser desse jeito aqui, ó. Uma, duas, três, quatro linhas. E dentro de cada linha, então dentro da primeira linha, quatro detalhes. Dentro da segunda linha, quatro detalhes. Dentro da terceira linha, quatro. E dentro da quarta linha, quatro detalhes. Então é isso daqui foi isso daqui que aconteceu. Ó. Só vou numerar: 5, 6, 7 e 8. Deixa eu ver se eu consigo copiar, arrastar aqui para ele preencher tudo para mim. Vamos ver se vai dar certo. Isso aí, deu certinho, ó. Então é isso que a gente tem. E aumentar o zoom. Tá? 16, o último aqui foi 16. Ah lá, legal. Igualzinho 16. Vamos ver isso daqui funcionar no navegador. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu poderia centralizar, né? Mudar a cor do fundo, a cor. Poderia fazer um monte de coisa. Essas coisas todas nós vamos aprender em CSS, que é praticamente o próximo conteúdo das nossas aulas. Então, a construção de uma tabela básica, ela é assim. 1, 2, 3, né? Quer dizer, table barra table, que até já apaguei que estava. Ah, tá aqui, tá embaixo. Deixa eu colocar ele mais para cima aqui, ó. Table barra table, aí a gente faz a primeira linha, depois o detalhe de cada um dos detalhes da primeira linha, depois faz a segunda linha, cada um dos detalhes da segunda linha e assim por diante. Né? Então, table barra table, a primeira linha, cada um dos detalhes da primeira linha, a segunda linha, cada um dos detalhes, a terceira linha, cada um dos detalhes, a quarta linha, cada um dos detalhes. Tá. O que aconteceria se eu esquecesse? Aqui, ó, vamos pegar eu colocasse na última linha, eu colocasse só 3 detalhes. O que aconteceria? Vamos ver lá no navegador. Vai ficar faltando um pedaço aqui, ó. Ó, ficou faltando um pedaço aqui. Porque eu esqueci de colocar, olha o código. Olha lá. Então, na primeira linha tem 4 detalhes, na segunda linha, 4 detalhes, na terceira linha, 4 detalhes, na quarta linha, 4 detalhes. Então, ele vem construindo, ó. Comecei a quarta linha, 1 detalhe, 2 detalhes, 3 detalhes. 1, 2, 3, aqui fica vazio. É isso que vai acontecer se a gente se equivocar. Mas, às vezes, a gente quer que alguma coisa desse tipo aconteça. Por exemplo, eu gostaria que aqui acontecesse isso, ó. Que na quarta linha, por exemplo, que esse detalhe ocupasse 2 espaços. Eu gostaria que isso tivesse acontecendo. Então, na primeira linha ficou completa, a segunda linha ficou completa, a terceira linha ficou completa, a quarta linha, eu quero que ela fique ocupando tudo. Mas só que o 15, esse detalhe aqui que seria embaixo do 11, eu quero que ele ocupe tudo. Então, na verdade, quantos detalhes eu vou ter que fazer nessa linha? Eu vou fazer 1, 2, 3 detalhes. Mas neste daqui que tem o 15, eu vou colocar um comandinho a mais que diga, ó, ocupe 2 espaços. Ocupe o que, em vez dele ocupar apenas aqui, ó, apenas dele ocupar 1, eu digo, ocupe 2 espaços. Isso daí vai ser feito da seguinte forma. Então, eu vou pegar aqui o código. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui lado a lado para tentar ir ilustrando para vocês. Vou pôr aqui e vou diminuir o zoom aqui, ó. Isso. Então, ó, primeira coisa, ó, a última linha, que é essa daqui, a última linha, ela vai ter 1, 2, 3 detalhes. 1, 2, 3 detalhes. E lá no detalhe do 15,
que é esse daqui, aonde eu vou colocar alguma coisa a mais aqui dentro, eu vou dar um comando assim, ó. E esse 15, ele vai ter que ocupar o espaço de duas. Então, esse comando é o call span. E aí eu coloco assim, ó, call span vale 2. Span não é bem isso, mas é como se fosse espaço. Não é, mas é como se fosse. Então, a coluna deve ocupar 2 espaços. Na hora que eu atualizar e for lá no navegador, salvar e for lá no navegador, olha o que aconteceu com o 15 aqui. O 15 está ocupando. Falta centralizar, mas aí é outra parte da matéria, mais para frente. Então, desse jeito, esse co-span aqui está fazendo o seguinte, ó. Esta linha, que é essa última linha aqui, ela vai ter um, dois, três detalhes. Então, ó, é 2, 3 detalhes. Só que o 15 tem que ocupar 2 espaços. É o que está acontecendo. Se eu não colocar esse co-span igual a 2, vai ficar faltando um pedaço aqui, ó. Vai ficar faltando. Então eu tenho que dizer, ó, eu quero que essa daqui ocupe 2 espaços. Então, aqui dentro, eu quero que ele ocupe 2 espaços. Salvei, atualizei, olha lá, ó, o 15 ocupou 2 espaços. E se nós quiséssemos que o 14 é que ocupasse 2 espaços? Então, ó, vou fazer passo a passo aqui. Primeiro, eu vou deixar o 15 ocupando 1. Ele está aqui. Agora eu vou falar que o 14 vai ocupar 2. Portanto, o 14 ele vai empurrar o 15 para frente. Olha lá, o 14, o TD, o detalhe do 14 vai ocupar 2 e empurra o 15 para frente. Olha aqui o que vai acontecer. O 14 está ocupando 2. Então, esta linha toda começou no TR, terminou no barra TR. Esta linha toda, quantos detalhes ela tem? 1, 2, 3 detalhes. Tá legal, ó. 1, 2, 3 detalhes. Tá aqui. Só que a segunda linha tem um co-span de 2. A segunda linha aqui é essa daqui, ó. Tem um co-span de 2. Então, ó, o primeiro detalhe é esse. O segundo, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O segundo detalhe é tudo isso daqui, que vai ocupar 2, por causa desse co-span. E a terceira é esse daqui. De tal forma que elas têm 4 espaços, vamos assim dizer, ó. Essa daqui pega 2 e mais um aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. E ela fica bonitinha, certinha. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Voltando aqui um pouquinho, todo mundo. Deu para entender? Co-span, como é que funciona? Lembra, a videoaula está sendo gravada. A videoaula está sendo gravada. Obrigado, Alisson. A videoaula está sendo gravada, depois vocês vão assistir aqui pelo chat e vão poder também no link que eu estou passando para vocês. Nós estamos colocando todas essas videoaulas no YouTube também. Bom, a mesma coisa, se tiver tudo certo, a mesma coisa, então ficou desse jeito. Ah, vamos mudar aqui, né? Porque ele ficou assim, ó. Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, o 15 veio para cá e o 14 ocupou essas duas. Foi isso que aconteceu aqui, lá no nosso. Tá, o que eu quero fazer agora? Agora eu quero fazer isso daqui, ó. Eu quero que o 1 ocupe 2 linhas. Tá? Eu quero que o 1 ocupe 2 linhas. O que vai acontecer, então, na verdade? Eu tenho que pensar que aqui, esta primeira linha, ela vai ocupar 2 espaços. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar isso mais para frente, porque senão vai ficar muita confusão, muita coisa na cabeça de vocês. A gente faz uma revisão mais para frente um pouquinho, tá? O objetivo da aula de hoje era fazer essa revisãozinha de tabela e a gente passa o co-span. Mais para frente a gente passa o row span, não tem problema nenhum.
Tudo bem? Tudo certo, Cristiano? Vamos deixar para depois, para não ficar muita coisa para eles? Pode ser, pode ser. Eu estou Tá? tentando colocar aqui algumas definições no WhatsApp para resumida, que de repente pode ajudar, né? Tá legal. Estou Então tá. tentando. Gente, bastante. Eu estou acompanhando aqui, ó. Bastante atenção agora, que nós vamos passar para vocês qual vai ser o trabalho, o primeiro trabalho valendo nota do bimestre de PW. Deixa eu fechar tudo aqui. Aqui, ó. Então é o seguinte: vocês vão construir uma página sobre, em HTML, sobre Covid-19. Então, nós pegamos aqui um exemplo de uma página que, inclusive, vocês podem pegar o conteúdo dessa, mas é para pesquisar em outras também. Mas vocês vão construir a página de vocês sobre Covid-19. Então, tá aqui, ó. Obviamente que a página de vocês não vai ter essa formatação toda, não vai ter cores, não vai ter esse menuzinho aqui, ela vai ser bem mais básica. Não vai ter acessível em Libras, não vai ter o chatbot. Isso aqui se chama chatbot, que a gente digita e a própria página conversa com a gente. Ela vai ter só conteúdo. Esse conteúdo vai ser formado por textos, por imagens, vocês podem utilizar, ou melhor, devem utilizar as listas não ordenadas. Se tiver, usa, é para usar, se possível, tudo que nós aprendemos até agora, tá? Então, vocês estão vendo aqui exemplos. O que é Covid-19, o que é coronavírus, quais são os sintomas. Então, essa daqui é uma página de exemplo. Qual que é o trabalho de vocês? Construir uma página que tenha pelo menos esses itens aqui. Então não pode ser simplesmente cópia deste link, porque nós vamos passar esse link aqui para vocês olharem tudo. Tem que pesquisar nessa e pesquisar em outras mais. Então tem que inserir texto, tem que inserir imagem, se possível, tabela, lista ordenada, lista não ordenada, HR, tudo que a gente aprendeu até agora de HTML. Tá? Não vai ser, ela não vai ter alguns detalhes, como cores, como esses efeitos aqui que a gente tem, mas ela vai poder ficar bem organizadinha, bem bonitinha. Então, cada um de vocês vai produzir a sua página. Como é que isso vai funcionar? Você vai numa pasta qualquer, então cria uma pasta, por exemplo, aqui, ó, estou criando uma pasta, um nome para essa pasta. Pode ser Covid-19, não pode ser Covid espaço 19, porque nome de pasta, quando a gente faz programação, mesmo que seja para web, não pode ter acentuação. Vamos supor que alguém queira chamar essa pasta de exercício. Não pode colocar acento, assim, exercício, né? O nome de uma pasta, ele tem que ser sem acentuação, sem espaço, preferencialmente tudo com letra minúscula. Então, por exemplo, você vai criar uma pasta chamada Covid-19. Dentro dessa pasta, você vai criar o seu arquivo index.html. Ele obrigatoriamente tem que se chamar index.html, tá? Então, vai lá no Notepad++, vou começar um arquivo novo aqui, ó. Linguagem, HTML, formatar, UTF-8. Tudo bem, ele vai ser um arquivo HTML, cuja linguagem, deixa eu arrumar aqui que eu digitei errado, cuja linguagem lang igual a PTBR. Isso aqui vai até um barra HTML. E aí você vai começar a construir. Vou salvar.
salvar, aí eu vou lá naquela pasta que eu estava criando. Deixa eu só ver se eu coloquei o nome correto. O nome da minha pasta é Covid-19. Então, o meu está na área de trabalho, na pasta chamada 2020. Eu tenho o meu caminho aqui, cada um vai ter o seu caminho. Primeiro da tarde, PW1, olha lá, minha pasta Covid-19. Qual vai ser o nome do arquivo? Index. Ó, arquivo vai se chamar index. E ele já cai aqui do tipo HTML, portanto não precisa colocar. Só coloca index, salvar. E aqui você vai começar a construção do seu arquivo. Então vai ter um head, um barra head, depois vai ter um body, um barra body. Alguém está com o microfone aberto, atenção, só um minutinho. E, se não é obrigatório, mas você pode colocar um footer, um rodapé e um barra footer. Tudo bem. E aí você vai começar a construir a sua página. O que vai ser colocado no head? Obrigatoriamente dentro do head vai ter o title e um barra title. O nome da página pode ser Covid-19, o title da página, né? Então, Covid-19. E aí você vai começar a construir as outras tags meta, coloca tudo aqui dentro, e aqui dentro você vai começar a construir a sua página, tá? E aí vem. O que tem que ter essa página? Ela tem que ter, pelo menos, o que é Covid-19. Então, vai usar aqui, ó, H1, H2, H3, H4, H5, H6, vai ficar tudo a critério de vocês. Pode ter linha horizontal, pode ter uma série, tudo aquilo que a gente viu. Nós podemos usar tudo aquilo. Vocês vão pesquisar os conteúdos, as imagens, se quiser gráficos, né? Por exemplo, número de casos. Vai lá na internet, pega um gráfico, salva como imagem, vocês vão produzir tudo isso daí. Num primeiro momento, eu vou dizer para vocês, aqui eu posso fechar, o trabalho é individual, cada um vai fazer o seu. E, se alguém não tem recursos, por exemplo, eu sei de um aluno da sala, sem querer expor ninguém, vai me chamar aqui no WhatsApp, no privado. E eu vou conversar com essa pessoa, eu e o Cristiano, nós vamos conversar com essa pessoa sobre como resolver isso daí, tá bom? Mas, pelo que eu estou sabendo, todo mundo tem recursos, com exceção de 1 ou 2 alunos apenas. Os demais têm os recursos necessários. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó, e vou mandar agora lá no grupo WhatsApp. Vocês estão até vendo aqui, ó, segunda turma Já do Vence. passei, já. Já passou? Perfeito, Já. perfeito, tá ótimo, perfeito, tá? E aí, como é que vai ser a dinâmica de trabalho? Na aula de hoje e no final da aula de hoje, vocês, antes de terminar a aula de hoje, então começou a construir aqui, né? Deixa eu só dar um exemplozinho aqui, ó. Minha página, só para ter alguma coisinha. Covid-19, tá? Antes da aula de hoje terminar, você tem que me mostrar, mandar, tirar uma foto, que nem a gente fez, a turma A, tirar uma foto no celular da sua página e me mandar. E aqui tem que ter o seu nome. Então você pode colocar o seu nome no footer. Wagner Luiz Fernandes. Mesmo que ela esteja feia, mesmo que ela esteja ainda lá em construção. Aí você vai tirar uma foto e no privado vocês vão me mandar. Pode mandar para mim no privado, depois eu passo para o Cristiano também, tá? Que nem o pessoal da turma A fez na aula de banco de dados comigo. Depois o pessoal da turma A pode contar aí como é que foi. Tudo certo? Vamos lá. Tem alguém? Se alguém não entendeu, vamos passo a passo aqui. Eu vou fazer uma chamadona geral agora para ver. Alisson, compreendeu o que tem que ser feito?
Positivo. A única dúvida é a data de entrega, professor. Perfeito, muito bem ter me lembrado. A data da entrega é a semana que vem, dia 20. Hoje é dia 13, data da entrega vai ser a semana que vem, dia 20. Então, no final da aula da semana que vem, vocês têm para entregar. Vai ser o dia 20, vai ser no final da aula da semana que vem. Portanto, a aula de hoje e mais a aula da semana que vem, eu e o Cristiano estaremos online. Todo mundo vai ficar online, porque a gente está na aula, aqui para ajudar vocês. Precisou da nossa ajuda? Vocês vão chamar e a gente vai atender, tá? Mas a data da entrega é o final da aula da semana que vem. Portanto, não deixe para a última hora que não vai dar tempo. Não deixe para a Positivo. última hora. Começa a fazer. Alan Kaique, alguma dúvida? Deixa eu ver quem que escreveu aqui no chat. Ah, o Cristiano. Alan Kaique. Ana Tá Júlia. dormindo. Pois é, né? Ana Júlia, alguma dúvida? Dormindo também. Pois é, deixa eu ver aqui. Alan Kaique, sem dúvida, professor, tudo certo. Mandei no WhatsApp. Ana Júlia, tá, sem dúvida, tô vendo aqui. Ana Júlia não respondeu. Arthur, alguma dúvida? Pode Não, responder. professor, nenhuma dúvida. Legal, pode responder no microfone. Daniel, alguma Nenhuma dúvida? dúvida, professor. Joia. Danilo, Nenhuma dúvida, professor. perfeito. Edgar, alguma dúvida? Dúvida, professor. Legal. Felipe, Nenhuma dúvida. Franciele, Ana Júlia sem microfone. Tudo bem, perfeito. Franciele, Gabriel Cardoso, Sem dúvida. Gabriel Ledolini, Nenhuma. Gustavo, Nenhuma dúvida. ok. Elbert, Nenhuma dúvida, professor. Isaac, Professor, eu posso fazer no celular só esse começo aí hoje, porque meu notebook tá sem bateria agora. tá. Eu posso fazer o começo só no celular agora? Pode, mas você vai capturar a tela e me mandar. Beleza. Tá legal? Júlia, Nenhuma dúvida. ok. Kathleen, Kathleen, Nenhuma dúvida. ok. Leonardo, desculpe, Leandro. Kathleen, desliga o microfone. Leandro, alguma dúvida? Leandro? Leonardo, alguma dúvida? Professor, o professor Cristiano ele já tinha passado uma atividade bem parecida e eu já tinha feito o começo do site. Eu posso reaproveitar ele ou eu tenho que fazer um Estou novo? sabendo. Pode. Só não se esqueça que tem que ter esse conteúdo no mínimo aqui. Então, quem começou pode dar sequência nele, não tem problema. Ok. Tá? Marcelo. Nenhuma dúvida, senhor. Ok. Marcos. Nenhuma dúvida. Joinha. Matheus. Alguma dúvida, Matheus? Matheus, teu microfone não está funcionando. Se tiver dúvida, você coloca aí pra gente. Otávio. Nenhuma Alguma dúvida? Tá. Não? Nada? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Paulo, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Tá, joia. Perfeito, tá? E esse pessoal aqui, o Juan, Maria Eduarda, o Vinícius e o Vitor, não estão na reunião. Professor, então, pois não, professor, quem fala? O senhor Quem fala? não perguntou para mim. Quem é você? O Pedro Gomes. Ah, tá, tem mais alguns aqui. Desculpe. Paulo, o Pedro, alguma dúvida, Pedro? Eu tenho, professor. No Pois não. Notepad,
hora que eu vou salvar para lançar ele no site do Google, por exemplo, eu tenho que salvar ele na pasta, aí clicar com o botão direito do mouse e abrir ele com o meu navegador, é isso? Isso, olha lá, por exemplo, aqui, ó. No meu caso, no arquivo index, o ícone que está aparecendo, no meu caso aqui, é do Notepad++. Significa que se eu der um clique duplo nesse arquivo, ele abre o Notepad++. Se o teu tiver o ícone do navegador, é só você dar um clique duplo. Caso contrário, você dá um clique direito, abrir com, aí você escolhe como é que você quer abrir. Aí você vai ver o que está acontecendo. Por exemplo, vou abrir com Firefox, vou abrir com Google Chrome, ó. Aí ele abriu minha página Covid-19 e meu nome, tá? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Legal, valeu. Então foi o Pedro, né? Próximo da lista aqui, Paulo, tem alguma dúvida, Paulo? Pedro Francis. Alguma dúvida? O Pedro está sem microfone, mas ele falou que está sem dúvida aqui. Beleza, estou vendo aqui no... Ele me mandou uma mensagem também. Pedro, Ô Pedro, você que me mandou a mensagem assim, ó, que acabou de me mandar um não tenho dúvida, coloca o teu nome... Ah, tá, Pedro Rossi, eu já vi aqui. Porque eu preciso melhorar, que eu cadastrei só como Pedro e vai fazer confusão. Tá ótimo, não precisa não. Pedro Rossi tá aqui. Rebeca, alguma dúvida, Rebeca? A Rebeca também está com problema no microfone, mas ela também já falou que está sem dúvida. Ok. Quem aprova? O Tiago. Dúvidas, Tiago? Não, professor. Oi. Pois não. Não tenho dúvida, não. Legal. O Tiago, deixei uma mensagem para. Você é o Tiago da turma A, né? Isso. Tá, deixa uma mensagem com você aí, dá uma lida lá, faz aquilo que eu tô pedindo, tá? Lá no teu WhatsApp. Eu vi. Tá. O Tiago Ferreira, tem alguma dúvida, Tiago? Nenhuma dúvida. Ok. Vitor, tem alguma dúvida? O Vitor Hugo? Não, nenhuma. Luigi, alguma dúvida, Luigi? Tranquilo até agora. Beleza. Vitor Silva Pereira, alguma dúvida? Nenhuma dúvida não, professor. Ok. Tá de boa. E o Vitor Hugo? O Vitor Hugo, tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, professor. Então tá legal. Então é o seguinte, ó. Vamos começar a trabalhar. Tem 35 minutos ainda na aula de hoje. Todo mundo permanece na reunião. Às 15 horas a gente encerra. Começa a trabalhar, tá? No final da aula de hoje, quando faltar uns minutinhos, nós vamos chamar, alertando, ó, pessoal, tira foto da página e manda. E lembra que na página, lá no que nós combinamos, lá no footer, você vai colocar o teu nome, para ele aparecer aqui, ó. Cada um vai mandar com o seu nome. Tudo bem? Mãos à obra. Precisou da gente, nós estamos aqui à disposição. Vai lá, pode começar. Lembrem, imagens, texto, imagens, UL, OL, parágrafo, usar tudo que a gente aprendeu. Quem estava falando, pode falar? Agora de início é só para mandar o nome e aquele rodapé lá? Não, você já vai começar a construir sua página. Você já vai começar a pesquisar na internet, colocando as coisas aqui. Você só vai mandar uma prévia. Ó, por enquanto o que eu fiz foi isso. Tá bom? Ok, beleza. Então tá jóia. Não pode pegar e me mandar, depois de meia hora de trabalho, mandar uma página com 2 negocinhos desse daqui, né? Aí não dá. Tem que ter conteúdo desenvolvido já, conteúdo feito. Tá bom? Então nós estamos aqui, precisou de alguma coisa, pode chamar, nós estamos à disposição. Vai lá, bom trabalho. Ô, professor. Pois não? Deixa eu te falar. O meu computador, o sistema operacional dele é um Linux, então não tem o Notepad++.
Então, na última aula da semana passada, eu mostrei como é que funcionava para quem vai usar um outro editor de texto, como o bloco de notas, por exemplo. Você pode usar outro. Você só tem que tomar cuidado, que tem que ser o TF8 e salvar como HTML. Mas não precisa ser obrigatoriamente o Notepad++. Você pode usar qualquer editor para programas. Mas não pode esquecer que tem que ser o TF8 e o tipo do arquivo HTML. Então, mas eu não sei qual que é o editor de texto aqui, que é o Lubuntu, então... Então, você vai ter que dar uma Não sei caçada qual aí que é. no YouTube. Já tinha que ter visto isso, porque a gente está fazendo exercícios agora, viu? Agora você tem que se ajustar aí.